Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre todos. Que Cristo Jesus cada vez mais brilhe e reine em seus corações. Hoje nós vamos ter um breve estudo sobre a igreja. Nós estamos vivendo aí uma época em que a gente não está podendo se reunir, não podemos estar juntos. Então, é bom a gente falar sobre a igreja, o significado da igreja, a sua missão, o seu contexto no meio da sociedade. Então, nós vamos refletir aqui sobre o que significa a igreja, a sua origem. Então, eu conto aí com a participação dos irmãos, o prestígio dos irmãos. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero fazer uma observação a um trecho ali no estudo que fala sobre o verdadeiro ensino da palavra de Deus. Então tem um texto ali que eu menciono, está em 2 João, no versículo 9. Então não é capítulo 9, é 2 João, versículo 9, porque só tem um capítulo. Tá? Então só essa observação que eu quero fazer, essa correção, vamos assim dizer. Tá bom? Então vamos aí juntos participar, vamos aí prestigiar esse breve estudo sobre a igreja. Tá? Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Amém. O estudo de hoje tem como tema a igreja. E nós vamos ler aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 15 ao 18. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, então, aqui, ele faz menção da sua igreja, que seria edificada sobre ele mesmo. Aquela confissão de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, seria então a rocha, seria a base em que essa igreja seria edificada. E Jesus falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. A origem da palavra igreja. Igreja é uma palavra que vem do grego, e nesta língua significa assembleia, multidão, ajuntamento popular, eclesia. Qualquer grupo que se reunisse para tratar dos mais diversos fins era para os gregos uma igreja, a eclesia. Os tradutores da Bíblia passaram a usar esta palavra com sentido religioso para designar uma assembleia ou reunião de pessoas que se congregavam para prestar culto a Deus. É com este sentido que ela aparece no Velho Testamento. No Velho Testamento a expressão é kahal, que quer dizer congregação. É aí derivada de um verbo hebraico que quer dizer chamar ou convocar, e significa especificamente assembleia, congregação ou sinagoga reunida com propósito espiritual. Existe diversidade de sentidos dessa palavra. A palavra igreja, na linguagem religiosa, passou com o tempo a ser usada em vários sentidos, tais como igreja visível, igreja invisível, igreja militante, igreja triunfante, igreja católica ou universal e igreja particular ou local. E também igreja como credo, como por exemplo, igreja romana, igreja ortodoxa, igreja reformada ou protestante, e igrejas como denominações, igreja presbiteriana, igreja batista, igreja Assembleia de Deus,
igreja metodista, igreja anglicana ou episcopal, etc. E, naturalmente, o propósito da igreja, que Jesus nos apresenta em Atos 1, versículo 8, como testemunha da sua salvação, testemunha de que Cristo está vivo, testemunha de que Deus implantou o seu reino aqui na terra. E muitas vezes a palavra igreja se refere ao próprio edifício, o próprio prédio onde ela funciona, onde se congregam os fiéis. Igreja de Cristo. Há duas maneiras de definir a Igreja de Cristo. A primeira afirma que ela é a companhia dos eleitos que são chamados pelo Espírito de Deus. Ou, de maneira mais simples, a comunidade dos santos. A segunda maneira a define como a comunidade dos que professam uma religião juntamente com seus filhos, que é a igreja visível. A igreja invisível é a igreja de todos os salvos, em todos os lugares, em todos os tempos. Aqueles que já partiram para a eternidade, aqueles que estão vivendo aqui, atualmente, aqueles que viverão no futuro. Dos verdadeiramente salvos, os verdadeiramente eleitos, aqueles que têm o selo do Espírito Santo da promessa, aqueles que se tornaram propriedade exclusiva do Senhor. Essa igreja invisível, todos os seus membros, só Deus conhece verdadeiramente. E a igreja visível é aqueles arrolados em suas denominações, mas que muitas vezes há uma mistura daqueles que são verdadeiramente convertidos, daqueles que não são, que Jesus explica na parábola do joio e do trigo. É importante lembrar que essas duas igrejas, visível e invisível, elas não se identificam havendo uma forma padronizada. Elas são assim definidas, havendo na igreja visível muitos que não pertencem à igreja invisível. A missão da igreja. A igreja foi estabelecida por Deus para ser instrumento de proclamação ao mundo da mensagem de salvação em Cristo e agência de ensino e edificação dos que, convertidos, tornavam-se seus membros. As palavras de Deus a Abraão ao chamá-lo, e tu serás uma bênção, e em ti serão benditas todas as nações da terra, como nós vemos em Gênesis capítulo 12, resumem perfeitamente a missão da igreja no mundo. Esta missão é única e exclusivamente da igreja, porque não existe nenhuma outra organização na terra com o mesmo propósito. Portanto, seminalmente, a igreja ela surge ali com Abraão, a Kahal, a congregação, que futuramente ganha o nome helenizado de igreja, e que ela se estabelece de maneira mais profícua em Atos 2, quando começam a ocorrer as grandes conversões, né? Grandes pregações e grandes conversões, e esses membros se espalham pelo mundo. Os atributos da igreja. Primeiro, unidade. Consiste na união espiritual de todos os verdadeiros crentes, distingue-se na união orgânica. É em virtude da união espiritual que os crentes formam o corpo místico de Cristo, de acordo com as seguintes palavras de Paulo. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros uns dos outros. Em virtude dos pecados e das fraquezas do homem, essa unidade não se tem manifestado objetivamente,
conforme a vontade expressa de Cristo na oração sacerdotal. Em João 17, 21, Jesus ele ora, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Outro atributo da igreja, santidade. O sentido básico da palavra santidade é separado. Santo é aquele que foi separado do mundo por Deus para servi-lo no mundo. O sentido primário da palavra, portanto, não é moralista, mas indica a relação com Deus e propósito de servi-lo. Essa palavra santo no hebraico é kadosh e no grego é agios. Outro atributo da igreja, universalidade. A igreja de Cristo é universal porque inclui todos os crentes de todas as partes da terra. Cristo ordenou que o evangelho fosse pregado a todo mundo, para fazer discípulos em todas as nações. O âmbito da mensagem é universal e seu propósito é congregar num só corpo todos os que creem, em qualquer tempo e lugar. Outro atributo da igreja, o verdadeiro ensino da palavra de Deus. Isso é uma marca característica da igreja. A importância dessa marca pode ser apreciada em textos como os seguintes. Em João 8, 31 e 32. Se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim se expressou Jesus. Também nós vemos em 2 João, versículo 9. 2 João, capítulo 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem assim o Pai como o Filho. A pregação deve ser fiel às verdades fundamentais da palavra de Deus e exercer influência controladora na fé e na vida prática do crente. Outra marca característica da igreja, a administração correta dos sacramentos. Os sacramentos, batismo e santa ceia, são inseparáveis da palavra de Deus. Devem ser administrados pelo ministro da palavra e se destinam aos crentes e a seus filhos. Nós vemos em Mateus 28, 19, Jesus falando: Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em Atos 2, 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Outra marca característica, o exercício fiel da disciplina. Essa marca é essencial para manter a pureza da doutrina e dos sacramentos, bem como o testemunho dos membros da igreja. A palavra de Deus insiste na disciplina propriamente aplicada em textos como os seguintes: Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Mateus 18, verso 18, palavras do Senhor Jesus. Em 1 Coríntios 5,13, o apóstolo Paulo fala: Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Paulo refere-se a um crente de conduta impura, mencionado nos 5 primeiros versículos do mesmo capítulo. Além destas marcas afirmadas pelos reformadores, admite-se que outras igualmente importantes são indicadas no Novo Testamento, entre as quais se destacam as seguintes. Primeiro, a presença do Espírito Santo. A igreja neotestamentária, nasceu no dia do Pentecoste com o derramamento do Espírito Santo. O livro de Atos é a história da igreja apostólica e bem pode chamar-se Atos do Espírito Santo. Esse Pentecoste relatado, em que Pedro
prega e 5.000 almas se convertem está em Atos, capítulo 2. O Espírito Santo criou, dirige e sustenta a igreja. A decisão tomada pela primeira Assembleia Geral da Igreja de Cristo foi introduzida com as seguintes palavras: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Atos 15, 28. Outra marca característica da igreja é o amor. Essa marca é fundamental, tanto na vida do crente quanto da igreja. Jesus disse aos seus discípulos em João 13:35: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. No chamado 11º mandamento, Jesus declara: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vos ameis uns aos outros. João 13:34. O capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios é o mais sublime texto bíblico sobre a excelência e a importância do amor. Convém ainda notar que o amor é a essência da própria pessoa de Deus. 1 João 4,8 diz: Deus é amor. Não existe igreja se os seus membros não forem ligados pelo amor. Outra marca essencial da igreja é o serviço. Cristo exorta os discípulos sobre a importância do serviço, referindo-se à finalidade de sua vinda ao mundo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, 28. O serviço é mencionado por Jesus como escalão de grandeza no seu reino. Ele nos diz em Marcos 10, 43, 44, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Textos como este nos ensinam que o serviço é marca indispensável para identificar a Igreja de Cristo. Outra marca é o testemunho. Foi especificamente para isto que Jesus comissionou os discípulos e os enviou para evangelizar o mundo. Jesus diz em Atos 1:8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O testemunho da igreja é, segundo um teólogo, a sua capacidade de ser transparente, isto é, de deixar que o mundo veja através dela a pessoa de Cristo. É também ser sal da terra e luz do mundo. E para completar, outra marca característica e essencial da igreja é a comunhão. Essa marca bíblica é importantíssima para a igreja. Está incluída numa das afirmações do Credo Apostólico: creio na comunhão dos santos. Textos eloquentes como os que se seguem põem em destaque seu papel como expressão da vida da igreja. Em Atos 4,32 nós lemos: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Também Romanos 12,5. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto somos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. E 1 Coríntios 12, 26, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. É esta comunhão que faz da igreja uma família verdadeira e universal. Também nós lemos em Hebreus 10, versículos 24 e 25, consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Pelo que ficou exposto, vimos que a Igreja de Cristo é o seu corpo místico e que os crentes são individualmente membros desse corpo. Ela foi feita a continuadora da obra redentora de Cristo, a partir do momento em que ele subiu aos céus após a ressurreição.
Todo crente tem o privilégio de ser participante dessa obra, como membro da comunidade dos salvos pela graça de Deus. E todos os salvos são unidos à Igreja pelo Espírito Santo. Por isso, há um sentido em que se torna exata a afirmação: fora da Igreja de Cristo, a verdadeira Igreja de Cristo, não há salvação, porque todos aqueles que são salvos em Cristo fazem parte da sua Igreja. Ele é o cabeça e os seus membros são o corpo. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo continue nos ensinando cada vez mais a respeito da sua santa e amada Igreja. Amém.